Jade! Ô Jade! Ô Jade! O que você tá fazendo? Você tá dando papá ao neném? Dá o papá ao neném então, dá. Meu papá gostoso. Dá, papá. Tá bom. Papazinho gostoso. Que é isso? É carne? Carninha gostosa. Bota. Acabou tudo, acabou? Acabou. Neném vai fazer cocô agora? Que isso? Vai lá, faz cocô. Eca. Neném encheu a barriga, agora vai fazer cocô. Quedo. Neném pouco. Ih, deu dor de barriga. Dá descarga agora. Ê, parabéns.